Quando a gente fala de computador, a gente tem que chegar na parte de programas. Assim como você sabe muito bem mexer, por exemplo, no pacote Office, que envolve o Word, o Excel, o PowerPoint, você, na química computacional, você vai ter que aprender a mexer em alguns programas, que não é o pacote Office, mas você vai aqui ver alguns programas e nós temos que saber como que nós vamos manuseá-los. Eu vou dar agora uma definição desses programas, pessoal, que é uma definição muito particular minha do Léo. Eu costumo dividir os programas em dois tipos principais. Primeiro, nós teríamos programas que fazem desenhos de moléculas, são chamados de pacotes gráficos. O que são esses programas de desenho de moléculas? São programas para a gente aqui escrever, né, a matriz molecular, que é um outro nome para geometria, né, e para nós criarmos os inputs. O que são inputs? Isso daí é uma palavra-chave para nós. Todas as nossas aulas nós vamos ver a partir de inputs. Inputs são arquivos computacionais, você já deve estar familiarizado com, por exemplo, um arquivo de Word, um arquivo de Excel. Input também vai ser um arquivo de computador, tipo esses, né, que contém informações importantes. Quais são elas? Informações sobre a geometria molecular, então a gente vai ter lá, por exemplo, posicionamento XYZ ou no formato de uma matriz Z dos átomos no espaço. Está lá escrito nesse nosso arquivo, que a gente pode abrir com Word, com WordPad, a gente vai olhar esse arquivo, né? Só que além da organização espacial dos átomos, o arquivo input também contém a ordem de cálculo. Então lá você vai ter, por exemplo, calcule a energia, calcule a frequência, calcule a energia dos orbitais. Só que aqui a gente já pode imaginar que nós não vamos escrever isso, calcule a energia e o computador responde com a energia. A gente tem um procedimento para fazer isso, que é através de keywords, palavras-chave. Então, aqui como exemplos de programas de desenho de moléculas, pacotes gráficos, né, escolhemos aqui 3 para mostrar para vocês. Temos o Chem 3D Ultra, né, tá aqui nessa figura. Nós aqui podemos clicar nessa tela azul e ir com o mouse, clique e solta aqui, né, que você vai construir átomos. Vamos ter uma aula sobre construção de moléculas usando alguns pacotes gráficos, né? Eles são programas bem amigáveis. Perceba aqui, os átomos são coloridos. Aqui, por exemplo, átomos de carbono são mais escuros, átomos de hidrogênio são brancos, átomos de oxigênio são vermelhos. Temos aqui o Gauss-View, que é um outro pacote gráfico, né? E também temos o Avogadro. Aqui nós estamos até mostrando representação de orbitais moleculares desse composto. Além de somente os átomos, podemos botar aqui frequências vibracionais. Nós podemos ver os átomos eles se movimentando. A gente faz um cálculo de frequência, depois a gente vai visualizar o resultado e vamos ver o chamado rock das moléculas, onde os átomos eles lá têm os seus estiramentos, deformações angulares, tem o rock, tem todas as deformações que nós conhecemos. Então, o primeiro tipo de programa, pessoal, ele é esse. São programas que fazem o desenho de moléculas, pacotes gráficos. Para que servem esses programas? Nós desenhamos a molécula e nós geramos o arquivo input. Tá? Então, a gente vai ter como produto da molécula que nós desenhamos esse arquivo computacional. Tem a ordem de cálculo e a geometria. E o que nós vamos fazer com esse arquivo computacional agora? Vamos para o segundo tipo de programas. Existem também programas que rodam cálculo. O que são esses programas que rodam cálculo? São programas que vão pegar um input que nós geramos através de pacotes gráficos, né, e vão executar o cálculo. E como resposta ao cálculo executado, eles vão gerar outputs, que também são arquivos computacionais. Eu aqui coloquei, para facilitar para a gente, uma definição rápida. O que são inputs? Arquivos de entrada. Então, é um arquivo, por exemplo, você pode pensar num arquivo de Word, lá vão ter algumas linhas escritas, né? E aí nós botamos esse arquivo de input, nós abrimos no programa que roda cálculo, nós lá damos o run, que é para executar o cálculo, né? E nós vamos obter como resposta, aí depende do tamanho do seu sistema, do tempo que o cálculo vai levar, né?
Um cálculo pode levar desde alguns segundos, como horas, dias, meses. No fim do cálculo, ele vai gerar um arquivo output, que é o arquivo de resposta. Esse arquivo output, ele vai conter todas as respostas para a sua linha de comando. Ou seja, ele lá vai lhe fornecer a energia da molécula, a energia dos orbitais moleculares, se você botar a palavra-chave correspondente às frequências vibracionais, as cargas atômicas em cima de cada átomo. Como exemplos de programas que rodam cálculo, nós aqui temos o Gaussian, é um programa muito utilizado, eu acredito que seja um dos mais utilizados, né? O Gaussian ele é um programa que roda qualquer tipo de cálculo. Temos o MOPAC, que é um programa que roda cálculos semi-empíricos, que também vamos conversar daqui a pouco, e temos aqui o Orca também. Diversos desses programas podem ser utilizados tanto no Windows quanto no Linux também. Tá? Alguns rodam melhor em Windows, outros rodam melhor em Linux, aí depende de cada especificidade. Se nós aqui formos falar mais ou menos uma média, pessoal, de custo desses programas, tem alguns programas que são gratuitos e eu diria que eles variam. Pacotes gráficos, eles têm uma tendência de ter um custo menor. Esses programas que rodam cálculo, eles têm um custo maior. Às vezes, eles têm até um custo anual. E aí, os pacotes gráficos, talvez eles variem em torno de 200, 500 dólares. E esses programas que rodam cálculo, talvez em torno de uns 3, 5 mil dólares, podendo até ter valores maiores. Acho que o Fernando fez uma cotação há pouco tempo, não foi, Fernando? Sobre preço, mais ou menos, de programas? O Gaussian, por exemplo, que é o mais famoso, ele tem algumas licenças. Você pode cotar a licença pessoal para você usar no seu próprio computador, você pode comprar a licença para você usar no seu laboratório e você pode comprar a licença para usar por toda a universidade. E esses preços variam. A licença para você estar no seu laboratório passa de 7 mil dólares. É bem caro. Mas sempre lembrando que também tem algumas opções que são disponíveis gratuitamente, né? Tanto de pacotes gráficos como de programas de cálculo.